Oi gente, meu nome é Ana Paula e bem-vindos a mais um vídeo do Recanto Estelar. E hoje eu vim trazer para vocês o vídeo sobre as minhas leituras do mês de junho. Particularmente, esse mês de junho eu não fiz umas 10, 15 leituras, foi um mês de leituras meio fraco, eu fiz 6 leituras, mas eu fiquei muito feliz, porque o mês de maio foi fraquíssimo pra mim, eu entrei numa ressaca, nossa, gigantesca, e eu consegui só fazer uma leitura, finalizar uma leitura no mês de maio. Já no mês de junho, eu consegui fazer essas 6 leituras e pra mim foi um divisor de águas, porque eu tava me sentindo muito mal, porque eu não tava conseguindo ler. Dessa forma, como eu fiz 6 leituras, decidi trazer pra vocês esse vídeo pra contar um pouquinho da minha experiência do mês de junho. A primeira leitura do mês, então, foi um gênero literário que eu não costumo ler muito, que são livros de autoajuda. Mas como é um livro que estava há algum tempo já na minha coleção, eu resolvi colocar logo na lista de leituras e eliminar ele de uma vez. Que foi Aprendizados, da Gisele Bündchen. Esse livro, eu confesso que quando eu comprei ele, eu pensei que ele era mais uma biografia e depois eu fui ver que não era bem assim. O livro conta muito sobre a história da Gisele, conta antes da fama, conta histórias de quando ela era criança, como ela entrou nesse universo da moda, conta experiências que ela teve, até mesmo sobre o casamento. Foi uma leitura bem leve, eu terminei esse livro em 3 dias e foi uma leitura gostosa. Eu acho que foi um dos motivos de eu sair dessa ressaca, na verdade eu tenho certeza, porque ele foi a minha primeira finalização de leitura de junho. E foi uma leitura bem leve. Aqui ela conta alguns aprendizados que ela teve na sua jornada de trabalho, que ela levou para a vida dela. Isso vale tanto na parte de meditação, que ela é uma pessoa muito focada, quanto na perspectiva dela em relação à família, maneiras que ela decidiu lidar consigo mesma, em algumas questões que ela estava sofrendo. Em um desses nichos a gente fala sobre a saúde mental, onde ela sofreu alguns ataques de pânico, e nesse livro aqui consta como que foi para ela superar isso. Esse livro é um livro bem gostoso de ler, ele é narrado pela própria Gisele, e não é um livro pra você bater muita cabeça, então é um livro mais pra você sentar, e uma sentada você termina se você quiser, e é um livro mais pra você esparecer um pouquinho, se você não quiser ler muita fantasia, temas muito complexos, você pega um livro desse aqui e lê. E pra esse livro eu dei uma nota de 4 estrelas. A próxima leitura finalizada foi um livro que também estava há algum tempo na minha estante, e ele é A Última Festa. Nesse livro aqui, nós vamos ter a narração de um evento que um grupo de amigos que estudaram juntos em Oxford se encontram anualmente para participar de uma festa de celebração do Ano Novo. Cada ano eles ficam em um determinado local, cada ano eles fazem uma determinada comemoração, e nesse respectivo ano eles foram para a Escócia. E nesse ano acontece algumas divergências, porque faz muito tempo que eles se conhecem, só que eles têm algumas intrigas passadas. Então você tem uma teia, várias camadas de divergência entre os próprios personagens, e em um determinado momento acontece um crime, um deles é morto, só que eles não sabem quem morreu e não sabem quem matou. Porque aconteceu uma nevasca e eles não conseguem sair do chalé que eles estão. Cada casal fica em um determinado chalé, e existe uma casa principal. Então, eles estão presos nos quartos e não sabem quem morreu, não sabem o que aconteceu. E o livro vai girar em torno de saber o que aconteceu antes do dia do crime, quais são as histórias que eles contam, eles alternam tanto entre o passado quanto o presente, e o livro vai contando sobre, cada capítulo é sobre a perspectiva de um determinado personagem. Eu dei a nota de 4 estrelas para esse livro, porque eu achei o começo um pouquinho cansativo, achei que a autora não abordou alguns personagens que eu gostaria de ter visto mais um pouquinho sobre eles, então acabei dando uma nota de 4 estrelas. A próxima leitura finalizada foi um livro muito esperado por mim, que foi Corte de Chamas Prateadas. Eu terminei Corte de Chamas Prateadas muito rápido, acho que eu terminei em decorrer de 4 dias para um livro bem extenso, do jeito que ele é. Corte de Chamas Prateadas vai focar na Nesta, contar sobre a perspectiva da Nesta e do Cassian.
como eles estão após a Guerra de Yverne, principalmente a Nesta, porque ela é uma pessoa que tem muitas questões íntimas para lidar consigo mesma. Ela é uma pessoa que ela está, né, em um estado de depressão muito profundo. Ela é uma pessoa depressiva naquele momento, até mesmo porque ela se tornou uma férica e ela não queria ter se tornado uma férica. E como ela está lidando com esse círculo íntimo, com as irmãs, como ela está lidando consigo mesma. E é uma pessoa que ela desenvolveu muita dependência em álcool. Então, vai contar sobre a jornada da Nesta, como ela se transformou e o desenvolvimento desse casal que a gente estava esperando há muito tempo. Foi uma leitura bem surpreendente pra mim, porque ela é uma personagem que eu não gostava. Nossa, eu detestava ela. E foi um tapa na minha cara. É claro que ela não me agrada em muitos momentos, ela não é uma pessoa perfeita. A minha personagem favorita continua sendo a Fairy, mas ela é uma personagem que eu consegui entender, ela é muito humana. Eu acho que ela é uma das personagens mais humanas que tem. Então você consegue ver que ela tem as qualidades dela, tem os defeitos, mas o ponto alto pra mim foi a amizade que foi criada aqui. Finalmente conheci a famosa Gwen, que todo mundo falava, e eu não podia me encantar mais. Esse livro ele é repleto por revelações, aumentam muito mais o universo que a Sarah tinha criado nos livros anteriores. Então eu acho que é uma boa pedida para vocês lerem. Eu dei uma nota de 5 estrelas e esse livro foi favoritado. A próxima leitura foi Vergonha, esse livro aqui da capa tão falada. Mas essa foi uma leitura que eu fiquei bem curiosa. Eu tinha comprado o livro há um tempo também. E esse mês eu decidi desencalhar muitos físicos que eu tinha aqui. Então eu peguei Vergonha pra ler e eu não podia ter escolhido um livro melhor pra ter lido. Esse livro é muito lindo, gente, muito lindo. Não se enganem pela capa. Eu dei uma nota de 5 estrelas favoritado pra ele. Ele conta a história do Jackson e da Gracie. A Gracie nada mais é que uma estrela da cidade onde eles moravam, porque ela é filha do pastor da cidade. E o Jackson é a ovelha negra da cidade. Todo mundo evita de falar com ele, ninguém quer falar com ele porque ele tem algumas explosões de raiva. O pai tem problemas com álcool e já causou alguns problemas na cidade. Então, essa história conta a reaproximação do Jackson e da Gracie. Ela volta para a cidade natal dela depois de um divórcio. Ela era casada por 15 anos com uma pessoa que ela conheceu nessa cidade. Então, conta a volta dela nessa cidade e da aproximação entre esses dois personagens que formam um casal que a cidade não estava esperando na realidade. Esse livro ele não conta só a história de amor, ele conta uma história muito linda de cura, que esses personagens precisam de cura. A Gracie é uma pessoa que ela tinha dificuldade de engravidar e o Jackson ele é uma pessoa que tem uma raiva muito grande acumulada dentro de si, mas mostra como são as feridas que ele tem, vai tendo... Ai, gente, é um desenvolvimento muito lindo de personagens. Eu acho que esse livro mais fala sobre cura mesmo do que o próprio relacionamento. Claro que é um livro de romance, mas eu acho que a principal mensagem é de cura aqui. Eu acho que é um livro muito importante de ser lido. Então eu não podia deixar de colocar ele aqui. Esse mês eu consegui comprar o meu Kindle, então eu resolvi ler alguns e-books, né, pra ir testando, por enquanto Kindle. E a primeira leitura nele foi Metanoia. Metanoia é um livro nacional, um livro repleto de representatividade, algo que me impressionou bastante. Eu tenho como meta própria mesmo de ler mais livros nacionais esse ano. E eu vi a história, me encantei, porque se trata de um romance junto com esportes, e é algo que eu gosto bastante de ler. E eu decidi entrar, né, pra ver, né? Vou ler esse livro. E aí é uma série de representatividade que também é algo que eu gostaria de consumir mais e que confesso que eu não tenho consumido muito nos últimos anos. E Metanoia conta a história de Daniel e Mariana. Daniel era o melhor jogador de futebol do mundo. Ele foi eleito 2 anos consecutivos como o melhor jogador de futebol. E ele acabou sofrendo um acidente onde ele não pode mais jogar. E ele entrou num estádio
de negação própria, né? Porque ele bebe muito, sai muito, acabou voltando pro Brasil porque ele não tinha mais oportunidade de trabalhar lá fora. Na volta, ele não conhece, ele reencontra a Mariana, que é a filha do primeiro técnico que ele teve na vida. E essa história é bem de cão e gato, os dois não se gostam muito, principalmente a Mariana, porque quando o Daniel resolveu investir na sua carreira internacional, ele acabou deixando o pai em um meio de um campeonato, algo que ela guarda muito rancor. Então, o Daniel ele é convidado pelo próprio pai da Mariana, que é um personagem que não guarda rancor do Daniel, deixa bem surpresa a Mariana, porque não é algo que ela esperava. E ele é chamado para treinar o time de futebol feminino, onde a Mariana é goleira. Então vai contar sobre essa rotina de treinos. Não é algo que foca muito, eu achei que ia focar mais nos esportes, mas acabou não focando bastante. Mas é um livro bem gostoso de ler. Eu terminei ele em 2 dias e ele foi uma leitura bem gostosa. A escritora tem uma leitura bem fluida. Eu dei uma nota de 4 estrelas para esse livro. Esse livro é repleto de representatividade. A personagem principal, a Mariana, ela é bissexual e o personagem principal masculino, ele é pansexual. Além de vários personagens secundários que também trazem essa representatividade. E são tanto os personagens principais quanto os secundários são muito carismáticos e não tem como você não gostar de nenhum deles. O último livro, então, que eu li no mês de junho foi Heaven. Acho que é assim que fala. É um livro também nacional. Eu fiquei bem curiosa em lê-lo, porque ele é muito comentado no Twitter, decorrente às suas citações, suas referências que ele tem, principalmente com as séries mais famosas como Acotar, Amores Improváveis. E eu falei assim, não, vou ler, né? Se fala sobre Acotar, eu tenho que ler esse livro. E, gente, vamos lá. Esse livro, ele não é um livro ruim. Eu dei nota de 3 estrelas, então é uma nota boa. Que esse livro, ele não é ruim, mas ele não é grandes coisas. Então, tipo, ele é ok. Mas ele foi um livro bem gostoso de ler. Eu li em um dia. O livro conta a história de Grace e Seth. É um livro... É de uma escritora brasileira, mas ele não se passa aqui no Brasil. Ele se passa em Nova York. E ele conta sobre... Eu fiquei um pouco confusa, porque no começo fala no presente. Só que aí eles começam... É tanto um capítulo no passado e um capítulo no presente. Aí vai alternando. E vai alternando também quem vai falando sobre a história, quem vai narrando. Então uma hora é o Seth, outra hora é a Grace. O Seth, ele é capitão do time de hóquei da Universidade de Nova York. E a Grace é aquela típica menina que lê romance, é nova na faculdade. E um dia ela tá com uma amiga dela, ela vai com a amiga dela em uma festa, encontra o Seth, eles têm relação no dia. E ele se encanta por ela, porque ela fala um não pra ele. E aí vai desenvolvendo, eles vão fazendo um acordo, eles vão ter uma série de encontros, só que acabam se apaixonando. Só que acontece uma determinada coisa e é por isso que eles vai alternando entre o passado e o presente. O passado conta como eles se conheceram e o presente é como eles estão após um determinado evento que aconteceu. É que se eu ficar falando, vai ser spoiler. Mas eu achei esse livro ok, não achei ele ruim. Ele foi 3 estrelas, na verdade, quase 2. Foi muito legal contar, eu ver essas citações que ele teve, ele ver uma personagem lendo os livros que nós lemos. Ele tem repleto de muitos clichês. Eu gosto muito de clichês, só que é muito clichê mesmo que tem nesse livro. Então, foi algo que eu fiquei tipo, tá, é isso. E eu achei umas falas meio infantilizadas, mas eu acho que se você gosta de Acotar, se você ficou curioso de ver como que tem essas citações do livro, como que tem essas analogias, eu acho que seria bom você ler. É um livro que eu dei 3 estrelas, então não foi um livro ruim, e foi um livro que foi leve pra mim, e eu acho que contribuiu também pra eu não voltar a ter ressaca literária. Então vale a pena, tá? Vale a pena. Certo, gente, por enquanto esse foi o meu vídeo de leituras do mês. Não se esqueçam de dar um like, comentem aqui se vocês já leram algum livro desses livros que eu citei aqui. E se inscrevam no meu canal também, me siga nas redes sociais. Sem mais delongas, muito obrigada, beijo, beijo
e tchau, tchau!